Olá, irmãos, tudo bem? Esse daqui é a parte 2. É importante você assistir a parte 1 desse estudo e também a playlist. Essa é a parte 2 e ainda vou fazer uma parte 3 para esse estudo, porque eu achei melhor eu não ler os textos aqui com o celular no braço. Eu achei melhor eu gravar igual eu gravei outro dia. Depois eu desço e lá em casa eu vou gravar a tela do celular e fazer a explicação total de tudo. Os textos eu vou aqui citar, mas depois eu vou ler e acrescentar coisas para vocês. Tá bom? Então, é bom fazer assim nesse formato. Quando eu não vou editar, esse é o formato que eu acho que é mais fácil. Assistiu a parte 1? Se não, você não vai entender muito bem essa daqui. Essa é a parte 2 e eu sei que eu estou repetindo aqui algumas coisas dos vídeos passados, mas é necessário repetir. É necessário recapitular e acrescentar. A palavra de Deus é sempre assim, recapitulando e acrescentando, recapitulando e acrescentando. Tá bom? No vídeo 1 eu falava sobre as pessoas que estão desviando os ouvidos da lei e orando a Deus, mas as suas orações estão sendo abomináveis. É claro que Deus, Ele analisa, Deus é misericordioso. Quando Ele percebe que a pessoa não está fazendo na incredulidade e sim na ignorância, Deus dá tempo para ela se arrepender, dá tempo para ela enxergar, dá tempo para ela pensar e mudar. Mas chega uma hora que Deus já vê que a pessoa está teimando, que a pessoa está apenas defendendo um comportamento dela, sei lá, uma pregação, uma atitude, que ela não volta atrás. E aí sim se cumpre o texto. Tá, tudo isso que eu falei está implícito no texto. Não pode pegar um texto só e falar assim, sabe, engessado. Tem que meditar ele com toda a palavra. Se desviar os ouvidos da lei, a oração é abominável. Por enquanto a oração não está sendo ouvida. O povo está lá na rua clamando, fazendo um monte de coisa. Não tem nada a ver com as resoluções do céu isso. Deus não pediu isso, isso não agrada a Deus. Deus não está no meio desse povo. Deus está a fim de cumprir as suas profecias. Então Deus não está ouvindo. Vai chegar uma hora, se a pessoa teimar, vai chegar uma hora que vai se tornar abominável. E aí vem castigo. Entendeu? E como que eu sei que Deus não está nem aí se a igreja está lá chorando, fazendo um monte de coisa lá? Como que eu sei disso? Por causa dos textos. Por causa do que os nossos olhos podem ver. Toda a idolatria de Bolsonaro, os erros de Lula, a idolatria do país está documentado no YouTube. Tem pessoas falando, explicando, adiantando. E mesmo assim as pessoas não querem ouvir. Sabe por quê? Porque elas não querem aceitar que o Brasil faz parte de Grande Babilônia. Elas não querem que venha mal sobre a nação. Porque no final das contas, a vida de muitos que já estão ruim vão piorar. E a vida de pessoas que têm as suas regalias, têm o seu salário gordo, o seu salário bom, tem as suas regalias de final de semana, sábado e domingo, churrasco, piscina, academia. Eles não querem perder isso. Eles querem que a vida continue boa. Mas prega sobre grande tribulação, sobre deserto. Aí quando Deus está aqui querendo pôr castigo na nação, querendo pôr um Nabucodonosor em cima da gente, não quero submeter a Nabucodonosor, isso não é vontade de Deus. Houve roubo nas urnas, Deus não age assim, Deus não vai compactuar com isso. Aí você vê que é uma réplica. Tira um tempo e leia Jeremias com o coração aberto. Leia, poxa, é um livro. Você vai ver a réplica dos dias de hoje. Deus que colocou Nabucodonosor não somente sobre Jerusalém, mas sobre todos os reinos da terra. Nabucodonosor roubou, saqueou, matou, consultou feiticeiros. Tem um momento ali que Nabucodonosor para no meio de dois caminhos e ele quer saber se ele ataca Jerusalém ou ele ataca primeiro um outro reino, que eu acho que são os filhos de Amon. Eu já li isso para vocês. E aí ele para consultar os ídolos do lar. E Deus fala para Jeremias falar para o povo. Nabucodonosor parou ali no meio de dois caminhos e ele está querendo saber, consultar os ídolos do mar, os ídolos do lar, ou seja, demônios, para ver para onde ele vai. Aí Deus fala, ele vai para Jerusalém. Irmãos, não é só que Deus estava prevendo que os demônios iriam responder isso. Não, Deus não estava só prevendo.
Deus fez isso acontecer. Assim como eu já falei, Deus coloca a mentira na boca dos falsos profetas. Não porque eles eram bons e Deus corrompeu o homem e falou agora você vai ser um instrumento de mal. Porque eu odeio você, você vai falar mentira agora. Porque eles não ouvem a verdade, eles resistem. E Paulo explica isso muito bem definido, lindo, bonitinho, em 2 Tessalonicenses 2, quando ele está falando do mistério da iniquidade do anticristo. Ele fala, Deus mesmo enviará o espírito do erro para que eles creiam na mentira. O que é o espírito do erro naquele contexto? Primeira pergunta. E tem mais perguntas, né? Mas Paulo fala, Deus vai enviar o espírito do erro. É Deus que vai enviar, não é o diabo. O espírito do erro, quem vai agir, né, quem vai operar é o diabo, Satanás, seus anjos. Mas é Deus que está dando permissão, está falando, vai, faz, engana. E o diabo, lógico que ele quer. Mas Paulo fala, porque não creram no amor da verdade. Pessoas que desviaram o ouvido de ouvir a lei, que resistiram ao evangelho até o fim. E isso teve um começo. Elas talvez não se desviaram para a esquerda, se desviaram para a direita, e depois que se desviou para a direita, não quis ouvir a voz dos mestres, como diz Isaías 30, falando, não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita, vai reto. Vai chegar uma hora que elas vão estar nos braços da estátua de Nabucodonosor, nos braços do inimigo. Tanto na esquerda como na direita, vai estar abraçado com eles. E Paulo está falando, isso acontece porque eles não ouvem o amor da verdade. E o espírito do erro ali no contexto, já que Paulo está falando de anticristo, de homem da iniquidade, ele está até mandando o texto para Daniel. Ou seja, ele está falando de Daniel todinho ali no livro. E ele fala, vocês não lembram que quando eu estava com vocês eu costumava falar essas coisas? Agora vocês sabem o que detém o anticristo, para que ele se manifeste na ocasião própria. A ocasião própria é o tempo dos pés da estátua. A ocasião própria dele se manifestar, em Daniel 7, é quando tiver 10 reis unidos. Ainda não tem, mas nós estamos nesse caminho. Na ocasião própria ele se manifesta. Ele está sendo detido. Detido pelo quê? Pelo tempo. Pelas profecias. Pela ocasião certa dele se manifestar. Esse é o texto limpo. Então o espírito do erro são as pessoas darem ouvido a falsos profetas, a falsas profecias, a ilusões, receberem a marca da besta e adorarem a besta. Esse é o espírito do erro. E muitos vão receber. Já idolatram o Brasil, idolatram o ex-presidente. Não querem saber de nada. Só querem olhar para os pecados da esquerda, como se a direita fosse santa. E mesmo alguns confessando que a direita não é santa e nem pode ser, eles falam, tá bom, é melhor ali Maria, a senhora padroeira do Brasil, deixa assim as coisas como estão, porque aí eu continuo com a vida do jeito que eu estou. Que mané grande tribulação, para com isso. Que mané coisa ruim, deixa, Brasil, nosso Brasil é do Senhor, não quero ouvir não. Para, eu quero ouvir ilusões. Isso que a pessoa está falando. É isso. O Senhor mesmo, ele está ironizando, ele está parafraseando essas coisas em Isaías 30. E não só em Isaías 30. Paulo fala muito bem disso em 2 Timóteo, capítulos 3 e 4. Agora, presta atenção. Talvez eu tenha que repetir um pouquinho disso no vídeo 3. E aqui vamos caminhar para finalizar. Irmãos, a palavra-chave do vídeo é ruptura. Satanás, ele quer criar rupturas no evangelho. E ele divide tudo, ele quer divisão em tudo. Pensa comigo, o Senhor também cria rupturas nos planos do diabo. É uma luta, o mistério da iniquidade contra o mistério do evangelho. É uma luta até o fim. E aí vão sendo criados pontos de rupturas. Eu já expliquei isso para vocês no vídeo 1, o porquê disso. Pensa comigo, as pessoas acham que a esquerda é de Satanás e a direita é de Deus. Tipo, Bolsonaro e a direita é o braço direito de Deus. Elas realmente estão sendo enganadas. E o diabo nem está precisando fazer tanta força para isso. As pessoas estão achando isso. Por quê?
você vê a esquerda e a direita em conflito. Elas brigam uma com a outra, só que elas não estão brigando pela verdade. Elas estão brigando pelo poder. O que a esquerda e a direita não sabem, nem todos sabem, alguns até sabem porque são satanistas, mas o que eles não sabem, tirando aqueles adoradores de Satanás, assim, direto, que são adoradores abertos, do lado esquerdo tem muito, mas o que todos não sabem é que a esquerda e a direita são braços. O diabo ele tem um corpo na terra e o corpo dele está representado na estátua de Nabucodonosor. Meu Deus, o que eu vou falar para vocês no vídeo 3 é muito lindo. Ele tem um corpo e ele tem braços, tem mão, tem pernas, tem pés. Ele vai usar os dois. Mas para enganar o povo, para criar as rupturas, ele precisa criar a cortina de fumaça. Ele precisa fazer a gente pensar que a direita é de Deus e a esquerda é do diabo. E aí ele cria conflitos entre a esquerda e a direita no mundo, tirando aí os cristãos, no mundo, de maneira que a esquerda tem propostas maléficas que a direita ela não aceita. Mas a direita ela é idólatra, a direita quer poder, a direita ela quer adorar um outro Jesus, ela quer um outro evangelho sendo pregado. Olha só, tudo isso que eu estou falando são termos bíblicos. Lá em 2 Coríntios 11, Paulo fala, se alguém prega um outro Jesus para vocês, vocês aceitam um outro Jesus. Mas tinha que falar de Jesus, tinha que falar de salvação. E no contexto ali, Paulo fala, são ministros de Satanás, transfigurados em ministros de Cristo. Em Gálatas 1, Paulo fala, estão pregando um outro evangelho. Vê? Um outro Jesus, um outro evangelho. E o diabo precisa dessas duas mãos. Qual é a prova disso? A cabeça de ouro, ela estava reinando. E aí se levantou um reino de prata, inferior. E o reino de prata é contra a cabeça de ouro. E venceu. Aí depois, um reino de prata estava reinando. E Deus levantou um reino de bronze. Não foi só o diabo que levantou e Deus previu e anunciou. Deus permitiu. Ele trabalhou no mundo para que isso acontecesse também. Tanto é que em Daniel 2 Deus fala, graças a Deus, eu louvo ao Deus dos céus que revela mistérios, porque é Ele que levanta reis e tira reis. É Ele. Se Deus não permitir, o diabo não faz nada. Entendeu? Então, um reino de bronze agora atacou o reino de prata. E depois acontece o mesmo com o reino de ferro, só que agora divide em dois. O reino de ferro atacou o reino de bronze e depois acrescenta barro. E ali, lá no barro, já tem conflito. O barro está unido junto com o ferro, porque são propósitos ali que o diabo quer. Ele precisa desses dois pontos, não tem como falar tudo aqui agora, mas lá fala, são reis que não ficarão unidos. Aí o que a gente pensa? Está tudo formando um corpo. No final das contas, tudo é um corpo. Faz parte do mesmo ministério. Os dois braços, as duas pernas. Agora, vamos para histórias que podem ser vistas ali na estátua. Mas vê bem, quando você olha para os animais, a história está sendo contada, é a mesma. Deus está apontando para o tempo do fim, está nos levando para as profecias do futuro, revelando o que vai acontecer com os reinos, mas em Daniel 7, Deus acrescenta a vinda do Filho do Homem, acrescenta conflitos, acrescenta o próprio anticristo fazendo guerra contra o seu próprio povo, depois ele une, ele faz guerra contra os santos, Deus acrescenta um monte de coisa, e os animais ali estão separados, e um vai devorando o outro, não é? Ou seja, ali já não tem um corpo todo formado, mas a mesma ideia da estátua, Deus vai fazer ela aparecer outra vez em Apocalipse 13. Só que agora, não através de elementos. Não através de elementos, mas através de animais. Só que agora eles não estão separados, eles estão todos unidos num corpo.
uma besta semelhante a leopardo, com pés de urso e boca de leão. Ela tem 7 cabeças, que é a soma de todas as cabeças dos animais, e ela tem 10 chifres. Não tem mais chifres porque, olhando para todos os animais, vão ficar só 10 chifres. Ou seja, agora tudo aquilo ali é um corpo. Mas na história, um está comendo o outro, um está brigando contra o outro. Mas todos estão juntos em um propósito. E lá em Apocalipse 17, o Senhor vem e nos acrescenta coisas, falando, olha, tudo isso daí foi Deus que incutiu na mente deles, que eles todos tenham um só pensamento e entregue à besta o seu reino. Deus permitiu. Lá em Apocalipse 13, Deus está permitindo que a besta faça guerra contra os santos. Deus não está pedindo a sua permissão. Deus está permitindo. Ele está dando o trono para Satanás, falando, tem que cumprir essas coisas. Se Deus pode entregar o mundo todo para o anticristo, como que ele não vai entregar o Brasil para Lula? Por que Deus não pode fazer isso? Ah, porque você mora no Brasil. Porque você não quer mal nenhum. Você se acomodou com o mal de agora. Você não quer o avanço do Evangelho. Para o Evangelho avançar, tem que ter perseguição. Mas você não quer, você repreende, você bate o pé, você vai para a rua, você fala, isso é a vontade de Deus. As Forças Armadas vão nos ajudar. Sabe o que é isso? Pessoas cegas, surdas, estão nu. Precisa de Deus, precisa de comprar de Deus. Colírio para os olhos, veste para não ficar nu, precisa de comprar ouro para se enriquecer, tudo da parte do Senhor. Então vê bem, Deus, Ele está nos mostrando isso por vários aspectos. Olha só, quem que está por detrás do islamismo? Lá que começou no ano 610 depois de Cristo, você vê que ali já se levantou, já começou a emergir a besta da terra, já começou lá. Falsos profetas sempre teve na história, mas agora, antes mesmo de se levantar o Islã, agora eu digo no tempo lá, né, 610 depois de Cristo, antes de se levantar o islamismo com Mohammed, lá com Maomé, usando o nome de Jesus, mas mudando tudo, falou que Jesus é um grande profeta, mas não é o profeta. O profeta seria ele. Alá é o único Deus e Mohammed o seu profeta. Antes disso, Satanás já tinha levantado uma mistura no meio do povo. A Igreja Católica Romana, agora Constantino mistura o Evangelho, começa a modificar as coisas. Olha só, naquele tempo a besta da terra já começou a emergir. Ela se levanta primeiro. No Apocalipse ela aparece em segundo lugar, mas quem se levanta primeiro não é a besta do mar. A besta do mar é a 7ª cabeça que entrega o seu poder ao 8º rei. Nossa, isso é difícil de explicar agora, né? Me desculpa, mas não dá para explicar tudo. Eu já expliquei nos vídeos antigos sobre isso daí. Cabeça, linha do tempo, diadema, chifre, separei tudo, coloquei tudo no devido lugar. Para isso o Senhor me deu condições de explicar e bem claramente. Então a besta da terra se levanta primeiro e já se levantou lá naquele tempo. E aí, Satanás cria uma ruptura no Evangelho. Coloca um contra o outro. Agora a igreja se divide em Igreja Católica Romana e islamismo, começa a crescer. Olha, é tempo tenebroso, irmãos. E isso vai até o tempo de Martinho Lutero, que começou bem, mas acabou muito mal. E se isso aconteceu com profetas do Senhor, não vai acontecer com Martinho Lutero? Martinho Lutero começou bem, mas quis tirar o Apocalipse da Bíblia. Se Deus não fizesse uma ruptura aí, nós não teríamos o Apocalipse por causa dessa maldita reforma. Maldita, quando eu estou dizendo, é quando você olha para o efeito dela hoje, que não é reforma coisa nenhuma. Martinho Lutero acabou a sua vida com decretos para as pessoas matarem judeus. Matar judeus! Um anticristo. Assim que ele acabou o seu ministério. Eu falo isso porque tem pessoas que acham que se não fosse Martinho Lutero, nós estaríamos adorando o Papa.
adorando católicos, olha aí. E aí vem católicos e fala, se não fosse nós, vocês não teriam uma Bíblia na mão. Tudo lutando por homens, tudo carregando bandeiras. E tudo quem cria isso é o diabo, criando rupturas. Por que eu estou falando isso? Porque no final das contas, islamismo e catolicismo, eles fazem parte, são pessoas que farão parte daqueles 2 chifres da besta da terra, que são falsos profetas. O Apocalipse 19 fala isso. Fala o falso profeta no singular, porque está falando de uma besta. Mas essa besta tem 2 chifres, que são reinos. Parece cordeiro, mas abre a boca e fala como dragão. E obviamente que os judeus estarão aí também. Então, presta atenção no que Deus está nos mostrando. E quando você olha besta do mar, besta da terra, você tem direita e esquerda. Ou seja, elas estão brigando agora por poder, porque Deus permitiu que o diabo colocasse a confusão. Mas no final das contas, elas terão que se unir em um só propósito. E Apocalipse 17 é a conta final. Deus incutiu que todos a uma façam um só propósito. Cumpre o que o seu coração quer. E que o coração de Deus também quer, no final das contas, agora tem que acontecer, né? Deus nunca quis esse mundo assim e o pecado assim. Mas se não tem homens com poder de escolha, se não tem homens que rejeitam a palavra, também não teria uma igreja que com seu poder de escolha escolheu ao Senhor. E se escolheu ao Senhor é porque tinha alguém para escolher. Tinha um sacrifício que alguém fez e ninguém poderia fazer. E para isso tem que ter evangelho. Então Deus escolheu, dentro da vontade dele, também ele escolheu tribunal, juízo, tudo isso faz parte da vontade de Deus. Então, lá em Apocalipse 17, está falando que as palavras de Deus também devem ser cumpridas. Se Deus permitiu, deixou, entregou até os seus santos na mão da besta, por que você não quer que Deus entregue o Brasil na mão de Lula? Porque você ama a si mesmo, você ama a sua pátria. Você rejeita as profecias. E lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, Paulo fala que é possível pessoas rejeitarem as profecias. E quando rejeitam, entristece o Espírito Santo, apaga. E aí tem consequências para isso. Não é? A continuação dessa carta, 1 Tessalonicenses capítulo 5, já está falando dos últimos dias, de dores de parto, do dia do Senhor. Vem em seguimento de 1 Tessalonicenses 4, onde Paulo falou do arrebatamento. E ainda essa carta, por causa da falta de entendimento do povo, faz gerar uma segunda carta, onde Paulo tem que explicar ali com precisão as coisas do final. E mesmo assim o diabo, ele pode entrar aí no meio e criar rupturas no povo de Deus. De maneira que agora a mente de muitas pessoas é mente pré-tribulacionista. Então, tá vendo? Parece que estão contra, mas não estão. Elas estão, a esquerda e a direita, elas estão cumprindo propósitos do espírito de Satanás, do espírito do anticristo. No final das contas, elas vão se unir, esquerda e direita. Vão fazer parte do mesmo ministério. Por isso que Provérbios, capítulo 3, que eu vou ler para vocês, Isaías 30 e muitos outros textos fala, cuidado, nem esquerda, nem direita. Olhe reto. Olha para trás, só se você ouvir uma voz. Olha para trás para refletir, mas deixa as coisas de trás, prossiga para frente. Pode olhar para trás, nessas condições, deve sempre olhar para frente, olha para o alto, que é de lá que vem o seu socorro, mas não desvia o seu olhar nem para a esquerda nem para a direita. E esquerda e direita na palavra é o quê? Se nós vivemos num mundo de corrupção, a palavra está falando que esquerda e direita, seja ela o que for, é corrupção. E você vive aonde? No mundo. No mundo tem esquerda e direita. Você não quer ouvir isso? Está desprezando as profecias. Continua, vai lá, ora pela pátria amada, ora pelo Brasil, cai na idolatria e nega, mas depois escolha tudo isso. Você não pode repreender profecias. Você não pode ir contra essas coisas. Poder você pode, é lícito. Mas convém? Convém para um santo
ficar decretando e determinando o bem sobre o Brasil, quando o Brasil está em pecado e precisa ser punido? Viu? Os meus olhos se abriram. Eu não vou agora mais me contaminar com direita. Para mim, tanto faz se Bolsonaro retornar ou se Lula vier. Tanto faz. O que vier, eu sei que Deus está acima disso daí. O que vier, eu sei o que eu devo continuar fazendo. Esquecendo das coisas que para trás ficam, prosseguir para a frente, para o alvo, olhar para o alto, que é da onde vem o meu socorro, e não me contaminar com esquerda e nem direita. Essa é a lei. Eu não desvio os ouvidos disso. Por que pessoas não recebem essa instrução? Conhecendo o deserto, conhecendo grande tribulação, conhecendo duas casas, conhecendo festas, por causa da dureza que veio no coração, por causa de pecados que cometeram. Por isso que elas não recebem essa instrução. E estão sendo mais tropeço do que luz para o povo. Tá bom? Mensagem entregue. Então, irmãos, tem mais essa parte 3, que eu vou estar gravando amanhã, hoje já vai ficar um pouco tarde. A parte 3 é para eu ler os textos, mostrar que eu não estou inventando e acrescentar algumas coisas bonitas, bonitas mesmo. Mas eu vou filmar só com a tela do celular, tá bom? É aquele vídeo bom de ver, vendo textos, ali vai estar só a tela. Para ficar diferente também, né? Então, ao todo foram 3 vídeos, tá bom? Então tá. Agora vem a minha... vem o meu recado para os inscritos do canal. Deixo para o fim que é melhor. Como eu postei na comunidade do canal, o meu PC ele foi danificado, o sistema foi danificado, porque eu tinha atualizado o sistema para o Windows 11 e aí ficou lento. E eu não sabia que um monte de gente tinha reclamado disso, mas tinha como retornar para o 10. Eu retornei para o 10, beleza, consegui fazer isso. Só que aí eu fui seguir alguns tutoriais de técnicos do YouTube que eles falaram que quando você retorna para o 10, algumas coisas acontecem no PC e você tem que deixar o PC mais rápido. Fui seguir os passos e danificou tudo, irmãos. Tudo! Se eu não tivesse salvo, eu tinha perdido até os vídeos que eu gravei. E aí eu tive que levar num técnico. E eu não sabia disso. O técnico que eu consegui no dia de feriado, hoje é feriado no Brasil, mas na internet eu procurei e achei um aqui perto de casa e ele abriu a loja só para me atender. E ele já resolveu. Meu computador tá 0 bala ali embaixo. Ali embaixo, né, em casa. E aí ele disse, olha, o seu sistema tá todo danificado. Aí ele arrumou tudo, deixou tudo 0 bala. Então o estudo das duas casas de Israel, agora eu tenho que reinstalar. A única coisa ruim é que eu tenho que reinstalar os programas. Reinstalar Sony Vegas. O Sony Vegas 18, o Vegas Pro 18 estava entrando em conflito com o Windows 11. E muitas pessoas reclamaram disso. Então, às vezes, quando você atualiza um sistema, pode fazer bem para uma parte, mas outros programas podem entrar em conflitos. Então, eu prefiro ficar com 10. Ele é mais leve, mais rápido, não vai entrar em conflito com Vegas. E é maior ruim, irmão. Você está editando o vídeo ali e ele trava. Trava e não salva o projeto. Você trabalha ali horas em vão. Então, sabe, é melhor parar, vai, gasta um dinheiro, arruma e volta o trabalho. E esses vídeos aqui, para mim, nossa, é gravar e mandar direto. Então esse é o recado para os inscritos, tá? O vídeo das duas casas de Israel, se não lançar amanhã, que vai ser quarta, eu lanço na quinta. Tá bom? Mas tá aqui, tô lançando esses vídeos aqui. Graças a Deus eu posso fazer esses vídeos e lançar direto. Tá? Então tá, irmãos. Obrigado por ter assistido até aqui. Fiquem na paz. Deus abençoe.